Olá, pessoal! Então, agora vamos finalizar nosso estudo sobre a insulina, falando um pouquinho de um assunto muito importante, que é a resistência à insulina. Mas o que é a resistência à insulina? A resistência à insulina consiste em uma interrupção, das diferentes vias de sinalização da insulina, seja por um bloqueio no funcionamento de receptores, substratos dos receptores de insulina, ou pela disfunção de qualquer elemento crucial para que as vias de sinalização da insulina se efetuem. E por que é importante conhecer os mecanismos de resistência à insulina? Basicamente porque a resistência à insulina é a etiologia básica do que a gente conhece, e a gente já ouviu muito falar, que é o diabetes mellitus tipo 2. Então, é importante conhecer os mecanismos para associá-los com o surgimento dessa doença e também para poder observar, vislumbrar possíveis instrumentos terapêuticos com base nos mecanismos celulares e moleculares do desenvolvimento da resistência à insulina. Quem sabe algum de vocês não vá descobrir algum fármaco que atue realmente nessas sinalizações. Então é muito importante saber sobre isso. E para que a gente possa entender a base de como ocorre a resistência à insulina, a gente tem que entender que, naturalmente, da mesma forma com que qualquer outra sinalização, a sinalização da insulina também deve ser modulada negativamente, ou seja, a sinalização deve ser iniciada e ela deve ser controlada, deve ser finalizada para que não haja alguma disfunção. Por isso que nós precisamos observar como ocorre a modulação negativa dessa sinalização, ou seja, como ela acaba. E, por favor, não se assustem com tantas coisas estranhas, fora a sinalização em si, que não é tão fácil assim. Mas nós não vamos focar aqui em decorar nomes de enzimas e tudo mais, não. Mas eu espero que vocês entendam o funcionamento básico dessa modulação e da resistência, consequentemente. Por isso, vamos dividir aqui os mecanismos. Então, primeiramente, é importante observar que nós temos algumas enzimas fosfatases, modulando negativamente essa sinalização. Como é que a gente faz com que o receptor não dê continuidade à sinalização? Tirando o fosfato dele. Então, fosfatases, como a PTP1B, por exemplo, vai atuar tirando esse fosfato e acabou a sinalização. Da mesma forma, se houver uma desfosforilação de substratos de insulina, quando você desfosforila ela também, acabou a sinalização. E assim vai, quando você desfosforila também, quando você impede a conversão de PIP2 em PIP3, há também um bloqueio da via da fosfatidilinositol 3 quinase, então não vai haver também sinalização, entre outros. Então você pode ter como alvo AKT, algumas fosfatases, PP2B, por exemplo, vai ser importante, algumas PK6 também vão ser alvo. Você vê que a própria ERK, que da via da Ras-Raf-MAP quinase, pode atuar como uma fosfatase, porque naturalmente a sinalização deve iniciar e deve terminar. Os próprios produtos dessa sinalização fazem esse feedback negativo em alguns casos. Então, além de fosfatases, nós vamos ter um tipo bem interessante de mecanismo para promover modulação negativa, que é a partir das chamadas serina treonina quinases inibitórias. Como assim? Aqui não são fosfatases, mas sim quinase, então elas estão fosforilando. Só que elas estão fosforilando essa PKC, a C-jun-aminoterminal quinase, a JNK, a IKK, que é a quinase da IK-beta ou IKB ou IKK, e mitor do complexo 1 também pode atuar, entre outros, até a mesma PKC. E aí, elas não vão fosforilar as proteínas em substrato de tirosina, mas sim
em substratos de serina e treonina. Isso, em proteínas específicas, vai ter um efeito inibitório. Por exemplo, aqui, no receptor de insulina e nos substratos de insulina, são ativados por uma fosforilação em tirosina. E aí essas proteínas fosforilam elas em substratos de serina e treonina. E isso tem efeito inibitório. É como, por exemplo, se eu tô louca para comer um doce, passei o dia todo com a vontade de comer doce, e o doce, vamos dizer que é a tirosina, né? E aí, ao invés de eu receber um doce, ao invés de eu ser fosforilado no meu resíduo de tirosina, não. Eu recebo 1 kg de sal e eu como 1 kg de sal. Então, isso fosforila os meus resíduos de serina e treonina. E eu fico muito triste. Eu fico para baixo, eu não sou ativada. É a mesma coisa aqui com as serina-treonina quinases, que vão ter esse efeito inibitório nos receptores de tirosina, em específico, e em alguns outros substratos também. Além disso, a gente também pode modular negativamente as vias da insulina por meio da atuação de proteínas que atuam como se fossem proteínas adaptadoras. Como assim? Essas proteínas vão, na verdade, competir com os substratos. Por exemplo, aqui, o receptor de tirosina quinase tem a ligação com o substrato do receptor de insulina. Proteínas como SOX e GRB10, por exemplo, vão impedir competitivamente que os IRS se liguem, porque eles vão ocupar o espaço das IRS. Então, é uma modulação negativa competitiva, atuando com proteínas adaptadoras. Não necessariamente essas proteínas são adaptadoras, não, nem todas são, como a TRB3, mas elas vão atuar como essas proteínas, promovendo uma competição na ligação de um sítio específico. E aí, isso é natural, né? Deve haver uma modulação negativa, mas quando é que uma modulação negativa torna-se um mecanismo para que haja uma resistência à insulina? Quando algum desses elementos estão mais ativados do que o normal. Então, aqui eu defini 4 mecanismos básicos, moleculares e celulares, para que haja uma resistência à insulina. Primeiro, uma atividade elevada das fosfatases, que a gente viu, se elas atuarem demais, não vai haver sinalização adequada. Se houver uma atividade elevada de outros moduladores negativos, como essas proteínas adaptadoras, né, sem ser nem quinases nem fosfatases, por exemplo. Mutações genéticas, né? Se você tiver, por exemplo, não vamos nos aprofundar nisso, mas se você tiver uma mutação em receptores de insulina, uma mutação na qual esse receptor tem uma menor afinidade por insulina, obviamente, essa sinalização está prejudicada. Da mesma forma, uma mutação na AKT, uma mutação nos substratos do receptor de insulina e assim vai. Mas não vamos focar nessa parte. E, por fim, uma atividade elevada dessa serina treonina quinase inibitórios. Esse último mecanismo é causado por muitos fatores que geram essa resistência. Então, como a gente vê aqui, a ativação de serina treonina quinases é induzida em excesso, né, por lipotoxicidade, ou seja, o que é lipotoxicidade? Quando nós temos um excesso de gordura, especialmente na nossa corrente sanguínea. Isso faz com que a gordura seja tóxica, porque ela não está no seu local adequado. Então, a gordura excessiva na corrente sanguínea gera um efeito tóxico e promove a ativação excessiva de serina treonina quinases. Da mesma forma, a hiperglicemia também vai ter essa ação de ativação. O estresse oxidativo por disfunções mitocondriais, como é mostrado aqui, e também do retículo endoplasmático também ocasionam isso. E a inflamação também promove essa ativação excessiva. Então, isso combina na fosforilação inibitória de moléculas que compõem a sinalização da insulina, culminando numa possível resistência à insulina. Só que essas
Esses fenômenos não somente promovem a hiperativação de serina treonina quinases, mas a hiperglicemia, por exemplo, além de fazer isso, também promove uma hiperativação da fosfatase PP2A. E isso gera uma redução na fosforilação de moléculas que participam da sinalização da insulina, por exemplo. A lipotoxicidade, além da elevação das serina treonina quinases, e além da hiperativação da fosfatase PP2A, também promove a ativação de vias inflamatórias. Com a ativação dessas vias inflamatórias, que eu vou abordar um pouco mais para frente, nós vamos ter a ativação de diversos mecanismos que vão culminar na resistência à insulina também. E a inflamação, novamente, elevação das serina treonina quinases. Com ênfase aqui, quero que vocês memorizem a IKK e a JNK, que vão ser importantes nesse processo, particularmente. Além de redução da expressão gênica induzida por citocinas, as citocinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1, o que vai culminar na diminuição de proteínas que fazem a parte da sinalização da insulina, e também a ativação da SOX mediada por essas citocinas, que vai culminar numa inibição competitiva do substrato do receptor de insulina, como eu mostrei. Ou seja, a SOX vai ocupar o lugar do substrato receptor de insulina. Então, alguns dos mecanismos que promovem a resistência à insulina. Além dessas causas, a hiperinsulinemia também vai gerar uma resistência à insulina por, primeiro, hiperativação da PHLP-P1, que vai promover diminuição da fosforilação da AKT, e também por uma hiperativação da GRB14, que promove inibição da sinalização por competição com o resíduo com o substrato do receptor de insulina. Mas não precisa gravar o nome específico. Entender o mecanismo básico. Imagino que vocês devem estar com a cabeça aí explodindo, com tanta informação, mas segura aí a atenção um pouquinho mais, que a gente já está acabando. E para a gente acabar com chave de ouro, eu preciso mostrar com um pouco mais de detalhe essa sinalização que eu falei, a relação entre a dislipidemia e a inflamação, culminando nessa geração de resistência à insulina. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos diversas interleucinas que vão atuar quando há uma inflamação. Interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa. Essas moléculas pró-inflamatórias vão atuar em seus receptores e vão culminar na formação da IKK e da JNK. Vocês já sabem o que elas são. Eu dei ênfase a elas nos últimos slides. Elas são serina treonina quinases ou sinases que vão tanto fosforilar o receptor de insulina quanto o substrato de receptor de insulina em resíduos de serina e treonina. E isso vai fazer com que essas proteínas sejam inativadas, e isso já é um mecanismo para culminar em resistência à insulina. E onde é que entra a gordura em excesso aqui, a dislipidemia? Justamente nesse receptor aqui. Você vê aqui nessa imagem o ácido graxo, Quando você tem gordura em excesso no sangue, essa gordura vai ter uma tendência a se ligar aos chamados receptores Toll-like receptors 4. O que são esses receptores? Esses receptores compõem o sistema imune inato. São receptores que reconhecem naturalmente componentes de bactérias inespecíficos e também estimulam essas respostas inflamatórias da mesma forma que interleucinas e o fator de necrose tumoral está fazendo. Então, quando há uma dislipidemia, o ácido graxo se liga ao Toll-like receptors e isso faz com que haja ativação da mesma forma de IKK e JNK. E aí nós vamos ter a atuação nos receptores e substratos, mas esse IKK e o JNK, tanto pela influência de interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, quanto de ácidos graxos, vão culminar também na ativação do NF-kappa beta, como vocês podem ver aqui. Como isso ocorre?
Basicamente, essas quinases vão fosforilar a IKB e essa IKB vai deixar de inibir o NF-κ-beta, o NF-κ-beta vai ficar livre e o NF-κ-beta é um fator de transcrição, então ele vai induzir a produção de diversas proteínas, principalmente proteínas pró-inflamatórias. Ele vai induzir produção de mais interleucinas, então vai haver um feedback positivo. Por isso também que eu posso dizer que dislipidemia tem um efeito inflamatório. Por quê? Porque um ácido graxo ativando essas enzimas induz uma atuação transcricional que vai induzir a produção de interleucinas inflamatórias. Então, isso gera inflamação, além de outros efeitos que não quer ver que a gente está falando. Então, em síntese, gordura e inflamação, gordura em excesso, né? Uma dislipidemia. E a inflamação vão ter duas ações básicas na célula que vão culminar na resistência à insulina. A atuação em si da serina treonina quinase e os efeitos posteriores da ativação do NF-κ-beta. Então, sei que foram muitas informações, mas é importante que vocês gravem que o excesso de gordura, a lipotoxicidade leva à inflamação, e esses dois fatores, juntamente com mutações genéticas, estresse oxidativo, hiperinsulinemia e hiperglicemia, são causas de resistência à insulina. E é importante que a gente conheça essas causas para poder evitar o surgimento de um diabetes mellitus tipo 2 e para que a gente possa pesquisar também, a partir desses mecanismos moleculares de surgimento de resistência à insulina, possíveis estratégias terapêuticas em pessoas já com essa doença. Então, espero que vocês tenham entendido. Foram muitas informações, mas são informações muito úteis e principalmente o último slide, ele é cobrado no P2. É importante que vocês saibam na fisiologia. Qualquer dúvida podem falar no Google Classroom e obrigado por assistir.